Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Polvo Rosa. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que esse canal possa crescer e levar cada vez mais entretenimento, conhecimento e hardware para vocês. E hoje, pessoal, como prometido, a gente vai fazer a montagem aqui do nosso HX100, porque, enfim, a bagunça está reinando aqui no nosso quarto gamer. Tem peça espalhada por tudo mesmo aqui, e a gente vai ter que montar esse cara. Eu tava até dando uma estudada aqui como é que eu vou montar, né? Porque a gente tem radiador, a gente vai ter uma carta na manga assim, mas a gente quer montar tal e qual estava no nosso H9 Flow DNZ XT. A gente vai passar aqui pro nosso HX100 da Pichau, que é uma remarcação Sama. Essa é a versão toda em metal, mostrando aqui para vocês, né? E esse é o desafio de montar essa pequena, grande máquina aqui, que é basicamente quase um Xbox, né, pessoal? Pelo tamanho, assim, não é muito diferente. Então a gente vai fazer a montagem hoje aqui, né? Vai ter alguns contratempos que a gente vai ter que adaptar algumas coisas aqui, como não tem como instalar water cooler aqui na parte da frente, nem na parte de cima, porque a gente vai usar fonte, no caso, né, a ATX e não SFX, que é a fonte menor. Então a gente vai ter que estudar um layout aqui diferente, sem deixar esse water cooler embaixo, né? No caso, para você que não sabe, não se pode instalar o water cooler na parte de baixo. A altura do water cooler ou das mangueiras deve estar na mesma altura da bomba, para que ela fique sempre cheia de líquido, tá, pessoal? Então essa é uma dica que, enfim, vocês já devem ter visto nos outros canais, mas não custa salientar novamente. Então a gente vai começar aqui a montagem do nosso pequeno notável, ou melhor, a desmontagem, porque a gente vai ter que tirar as partes. Aqui eu vou mostrar essa parte aqui para vocês. Nós vamos soltar as partes, os parafusos necessários, depois sim a gente começa a montagem aqui, tá ok? Então já pega uma pipoca e já pega um lanche, que vai ser longa a montagem. Eu vou tentar fazer alguns cortes aí para não deixar o vídeo tão longo, tá? Se estiver assistindo na TV, já clica no curtir, sobe aí com o cursor, né, com o controle aí na TV, você tem a opção de curtir, e não se esqueça de inscrever. E se é inscrito, confere se está inscrito, que algum tempo atrás o YouTube deu a louca e andou desinscrevendo alguns inscritos de vários canais. Então confere aí. Então bora desmontar esse carinha aqui. E nós vamos começar removendo as partes, tá? Então, inicialmente, como é que funciona? Primeiro, remove a parte de cima. Eu vou girar ele aqui para mostrar para vocês, né? A parte aqui, ela tem um parafuso, que depois eu posso acabar utilizando esse parafuso para travar, mas basicamente vocês vão puxar para cima e depois puxar para trás, que ele tem basicamente um encaixe aqui. Mostrar aqui para vocês. Ele tem esse encaixe aqui, então muito cuidado para não entortar mais essa aleta aqui. Próximo passo, a gente tira as laterais, né, indiferente se de um lado ou de outro. Então a gente vai tirar as laterais. Tem dois engates na parte de cima e embaixo, conforme eu comentei com vocês, na parte de cima ele tem uma espécie de engate. Tiramos aqui também, mostrar aqui para vocês esse engate. O que esse gabinete peca, pessoal, é que ele tem filtro só na parte de cima. Nas laterais e embaixo ele não tem filtro, mas como eu comentei com vocês no próprio unboxing, nós temos a possibilidade ainda de pedir esses filtros, né, que é os mesmos do Sama lá no AliExpress, tá ok? Para mim eu não vejo necessidade. Vamos retirar outra parte aqui também, para a gente poder fazer a montagem. A gente vai ter que desmontar ele praticamente inteiro, como eu comentei com vocês. Encaixe também aqui nessa parte. Nós vamos desmontar ele inteiro para depois começar a montagem, porque a gente precisa de espaço. Deixa eu mostrar para vocês aqui detalhadamente, então, tá? Essa parte aqui é atrás da placa-mãe. Essa é a parte de cima, pessoal. Tá? Que inclusive ele teria a possibilidade de instalar um water cooler de 240 se fosse uma fonte SFX. Como a nossa fonte é uma fonte comum ATX, a gente vai ter que mudar isso, ok?
E esse é o outro lado que a gente também tem a possibilidade de instalar o water cooler, né, ou uns fãs aqui, ou não utilizar essa peça. Nós temos ainda na parte de dentro, quase caiu, quase fiz merda. Nós temos ainda na parte de dentro, pessoal, uma outra peça. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se esse ângulo eu acho que é um pouco mais eficiente. Nós temos ainda essa peça aqui que ela é correspondente para usar com fonte FSX. A gente não vai utilizar, né? Essa é a parte de trás do gabinete, que eu acho que não consegui mostrar tão detalhadamente no unboxing que eu fiz para vocês, né, anteriormente, mas agora a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? A gente tem a possibilidade também de destacar essa parte aqui da frente. Inicialmente eu não sei se eu vou tirar, mas a gente faz a remoção pela parte de baixo. Vocês estão vendo aqui que tem um encaixe aqui, só tem que fazer isso com bastante cuidado. Porém, antes de fazer isso, a gente vai tirar. Nós temos aqui como se fosse uma presilha plástica, né? Só um aramezinho prendendo os cabos. Nós vamos soltar os cabos, né? Para quando puxar a frente com cuidado, para a gente não forçar esses cabos, ok? Nós temos esses arames também aqui na lateral, segurando o cabo aqui que vai trazer a condução da corrente da fonte para trás. Então, vou soltar também para não correr o risco aqui de forçar, né, os cabos. A gente vai soltar aqui e vamos soltar aqui. São basicamente arames, né, revestidos com plástico. Vamos virar de cabeça para baixo aqui, com cuidado. Essa é a parte de baixo, que eu comentei que não tem os filtros. Esses são os pezinhos de muito bom gosto. Eu gostei bastante do acabamento. A gente posiciona dessa forma. E da mesma forma a gente faz um movimento para frente, vocês já devem ter escutado o estalo que deu, né? E a gente remove basicamente aqui a nossa frente do gabinete. E esse é o acabamento, que eu acho que talvez eu não tenha conseguido mostrar muito bem para vocês. Mas é bem bacana, ele é todo perfurado na lateral, é bem bacana mesmo. Vamos deixar aqui de lado. Terminamos de tirar aqui. E essa é a parte frontal. Vi reclamações disso, tá, pessoal, na internet, que aqui existe uma pasta, enfim, um acabamento um pouco mal dado essa parte aqui, no caso dos conectores frontais, que eles ficam nessa parte aqui, e eles não são destacáveis, ou melhor, até são, se tirar os rebites aqui você consegue fazer isso sem problemas. Ademais, pessoal, é dessa forma que é a frente do gabinete, vou mostrar aqui para vocês. Basicamente é um grande esqueleto mesmo. E agora pensem o seguinte, pessoal, imaginem montar toda aquela configuração aqui. Será que vai caber? Põe aí nos comentários, pessoal. Seria isso uma dor de cabeça? Mas enfim, vamos lá, vamos começar a desmontar. Vamos começar soltando esses suportes aqui, que na verdade a gente não vai utilizar, que é da fonte SFX. Vamos colocar aqui, eu posiciono a câmera diferente e a gente dá continuidade aqui, ok? Interessante que ela não cai quando desparafusa aqui, ou melhor, cai sim. Ela tinha um pequeno encaixe aqui, achei que ela não ia descer, mas ela acabou descendo. Não encostou em nada, não danificou a peça, a gente vai deixar de lado. Então, basicamente, é essa a peça, tá, pessoal? Então, que a gente tem para fazer a fixação da fonte SFX. Bem bonitinha, bem acabada a peça, vamos deixar de lado aqui. E a gente vai dando continuidade aqui. Próximo passo que a gente vai fazer é do outro lado aqui. A gente vai tirar o suporte do water cooler frontal, porque na verdade a gente não vai deixar ali embaixo. Eu queria muito deixar ali embaixo em função da estética, mas a gente vai acabar removendo ele daqui, no caso da parte de baixo, e talvez eu acho que eu vou optar por utilizar
aqui pela essa parte de cima, tá, pessoal? Não sei se é a melhor solução, mas nesse caso, se você tem um water cooler muito grande, que no caso, que é o meu caso, de 240 milímetros, que eu utilizo o water cooler da Sama, tá, pessoal? Não tem outra saída. Removendo a peça, super simples, ela só é encaixada do lado de cá, deixa eu mostrar para vocês, né? E ela praticamente é sobreposta aqui com 2 parafusos. Tiramos também e temos acesso total finalmente ao gabinete. Então agora a gente já começa a pensar o que a gente vai fazer aqui. Vou tentar organizar aqui para ver como é que a gente vai instalar. Inicialmente eu acho que eu já vou posicionar aqui a fonte e eu já vou colocar a placa-mãe aqui para a gente ter uma noção de espaço. Aqui eu já optei, vamos tirar o suporte da fonte e vamos deixar a fonte pronta aqui já alocada. Depois a gente já posiciona a placa-mãe. Então para tirar esse suporte é super simples, né? São 4 parafusos, como vocês podem ver aqui. Então a gente vai tirar esse suporte. Estou pensando ainda se eu vou tirar esse suporte aqui de cima também, que ele me facilitaria a vida, que seria o suporte para o water cooler, que eu vou acabar não utilizando. Provavelmente eu utilize para fãs, né, para melhorar o fluxo aqui do gabinete, mas isso a gente vai ver depois aí no decorrer. Claro que assim, num projeto desses, pessoal, tem que pensar um pouco antes, porque a gente tem pouco espaço mesmo para trabalhar. Então a gente não pode vacilar, tem que pensar em todos os passos para não ter que retroceder e voltar com alguma montagem, por exemplo, perdendo tempo, que isso, enfim, toma bastante tempo aí para montagem. Inclusive comentar com vocês, pessoal, esse gabinete já está sem estoque na Pichau, tá? Provavelmente ele volte com estoque. Eu vou torcer que ele volte com o valor que eu comprei, né? Que era um preço muito bom. Esse é o suporte, pessoal. A gente vai posicionar agora aqui a fonte, vai parafusar, pegar o kit de parafusos e a gente já vai fazer isso agora. Então, baseado na informação, pessoal, aqui no X-Crews, a gente vai pegar os parafusos aqui para fixação. Vamos separá-los aqui para a gente fazer a montagem. Uma dica que eu quero dar para vocês, se vocês comprarem esse gabinete, que eu já vi gente montando errado, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, né, coloquem o fã para frente, entendeu? Tá, por que é importante o fã estar para frente? Ele vai sugar o ar gelado pelas laterais do gabinete e ele vai eliminar por cima, tá? Então não façam o contrário. Eu vi montagens que o fã estava sugando o ar do gabinete. Não é tão errado, mas assim, se puder pegar um ar limpo de fora, melhor, tá, pessoal? Não vai ficar concorrendo, né, com a sucção de ar do gabinete. Então, priorizem montar dessa forma. Outra dica, se vocês tiverem uma fonte modular ou semi-modular, por exemplo, é muito melhor para montar esses projetos. Vocês não vão ficar com cabos excedentes, ou seja, é melhor a manutenção, é melhor a montagem, tá? Nesse caso aqui é uma NZXT, uma C550, vou mostrar aqui para vocês. Ela é semi-modular, então já vai me ajudar bastante. Para montar aqui, pessoal, bem simples, tá? Basicamente ela vai ficar na posição, só encaixar aqui em cima, ó. Vocês podem ver que os furos estão alinhando. Vou tentar mostrar aqui para vocês. E é só parafusar. Eu já volto com isso parafusado para a gente ganhar um pouco de tempo e já volto para montar no nosso gabinete. Então, mostrar para vocês aqui, pessoal, eu ia mostrar para vocês a fixação na fonte, acabei deixando um pouquinho aqui para estudar, para ver como é que eu ia colocar essa fonte aqui. Só mostrando para vocês entenderem, tá, pessoal? Por que ela foi instalada assim e o cabo não está para cá? Por quê, pessoal? Eu deixei para admitir o ar desse lado aqui, tá? Só para vocês entenderem, não fazia sentido, que eu já vi montagens, eu admitir o ar aqui, na verdade porque eu ia estar concorrendo, no caso aqui, com o hardware, né? Sugando o ar do hardware, no caso, expelindo, muitas vezes um ar quente, tá? Então não fazia sentido algum para mim, então como é que eu fiz, tá, pessoal?
Então eu passei esse cabo, eu mantive da mesma forma, eu tentei passar da outra forma, mas não funcionava. Então eu passei dessa forma aqui, fui prendendo com as presilhas, né, passando por trás, aqui por baixo, na verdade, né? Aonde eu consegui, eu coloquei presilha, aonde eu não coloquei, realmente não tem como, tá? Vou mostrar aqui, eu prendi, na verdade eu ia prender aqui, mas acabei deixando sem, e o cabo ficou dessa forma aqui. Por que eu deixei dessa forma e não prendi com as presilhas? Porque vocês devem saber, né, no caso, que tem essa peça aqui que ela vem depois, tá? Então a gente necessariamente precisa prender essa peça, e isso, claro, se vocês quiserem uma exaustão com um fã aqui, tá? Para tirar o calor. Se vocês não quiserem, enfim, vocês podem prender o cabo, pensar de outras formas. Também outra questão que acabei observando é que aqui nessa parte aqui ele tem, né, tem a possibilidade de colocar mais um fã, aqui vocês devem estar vendo aqui as marcações, tem as marcações aqui para colocar dois SSDs aqui, depois a gente vai instalar, né? A única coisa que fica ruim, na verdade, é a saída do cabo, que ela vai ficar aqui, eu vou ter que ficar posicionando, mas em contrapartida eu não vou ficar disputando o ar, né, no caso desse lado aqui, não vou ficar sugando o ar quente para dentro da fonte, a gente vai sugar da parte da frente, que eu mostrei para vocês, que tem arrefecimento. Parece simples, tá, pessoal, a montagem, mas quando a gente começa a fazer, a gente começa a concorrer com espaço, fica complicado mesmo, mas nada que um pouco bater a cabeça aqui, né, pensar diferente, a gente não consiga fazer. Então o que a gente vai fazer agora? Né, a gente vai terminar de prender a fonte, aqui faltam 2 parafusos ainda, a gente fixou basicamente aqui e aqui, faltam ainda essa fixação e essa. Depois de prender a fonte, a gente vai começar ali, né, a prender a placa-mãe aqui dentro e eu já volto com vocês. Só vou terminar de fazer a fixação e eu volto com vocês para o vídeo não ficar tão longo assim, ok? Agora a gente já vem com nossa placa-mãe, vamos com cuidado aqui que a gente tem vários cabos, tem o radiador inclusive, tem que tomar bastante cuidado, né, para adentrar com ela aqui e conseguir encaixar ela. É complicado porque tem a fonte agora aqui que está criando uma barreira, uma resistência para a gente entrar com a placa e vamos ver se a gente consegue ou não entrar com a placa mãe. Complicado é, tá, pessoal? Mas a gente vai tentando aqui ver se a gente consegue executar. Ela está passando muito rente a fonte, muito rente mesmo, mas a gente está tentando. Ela não vai entrar, pessoal. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar novamente aqui a fonte, desengatar o cabo e a gente volta para instalar a placa-mãe primeiro, para depois instalar, no caso, a nossa fonte. Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Deveria ter testado antes, né? O que a gente vai fazer? Basicamente, a gente só solta a fonte e já volta com a instalação da placa-mãe. Agora sim, tiramos a fonte, né? Sempre dá um BOzinho aí, mas a gente vai aprendendo, a gente, na verdade, erra para vocês fazerem certo. Então vamos posicionar aqui a placa-mãe com todo cuidado. Vamos ver se a gente consegue organizar ela aqui. Os cabos ficaram na frente, então a gente vai ter que largar o nosso water cooler aqui. Ver se eu consigo posicionar ele aqui em cima. Enquanto isso, eu solto os cabos que estão nessa parte aqui. Vamos ver se a gente consegue puxar com todo cuidado aqui, para a gente conseguir posicionar. Pronto. Posicionamos aqui, conseguimos posicionar a nossa placa-mãe. A princípio tudo ok. Posicionada a 100%. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai parafusar, passar os cabos aqui bem do jeito para não ter que mexer de novo. Vamos parafusar, depois a gente pensa aqui no posicionamento do nosso water cooler e depois a gente vai prender também aqui a nossa fonte, né, para ver se vai fechar tudo, se a gente consegue posicionar tudo aqui, tudo certinho, ok? Montada a fonte aqui, pessoal, eu começo a observar algumas questões aqui que são um problema, né?
Primeiramente, aqui nesse kit aqui, pessoal, não veio a fixação para os fãs, pessoal, que geralmente são esse tipo de parafuso. Eu tenho aqui extra, tá? Então, para mim não é problema, mas são esses parafusos aqui, que eles são mais grossos. Tem esse tipo que eu mostrei para vocês e esse daqui, tá? Esses parafusos não acompanham. O que que eu vou fazer? Eu fui para fixar, na verdade, aqui o fã, que esse fã vai ficar na parte de cima e, na verdade, não acompanha os parafusos. Então, se você comprar esse gabinete, você vai ter que se atentar a isso, tá? Porque, enfim, acabei dando uma olhada aqui e não tem, pessoal, tá? Me corrijam se você já montou esse gabinete aqui e tinha os parafusos, mas nesse daqui que eu recebi, não tem. Outra questão bem complicada que eu acabei observando é que quando a gente utiliza, né, essa fonte ATX normal, a gente perde a utilização do water cooler de 240 milímetros acima e lateralmente, pessoal. A única forma de nós instalarmos, que na verdade isso é detalhado na especificação do gabinete, é na parte de baixo. Aí eu fico me perguntando, bom, realmente é um problema instalar na parte de baixo, que a única forma de a gente instalar seria na parte de baixo. Eu já, no caso, né, solicitei uma solução, né, acabei comprando um air cooler aí que vocês vão ver logo mais, para a gente utilizar com ele, porém eu não gostaria de utilizar com ele, gostaria de deixar o water cooler aqui como opção, então provavelmente até chegar outra opção, ou a gente vai ver o que a gente vai fazer, eu vou ter que instalar aqui na parte de baixo, tá? Mesmo, tá? Só que aí, enfim, eu vou ter que ver as mangueiras, como é que eu vou instalar, porque aqui a gente tem outro problema, tá, pessoal? Se a gente instalar essa placa aqui na vertical, né, enfim, se a gente tivesse espaço aqui, a gente perde a utilização do nosso water cooler aqui, que a gente perde espaço nesse vão. Se a gente instalar na parte de baixo o water cooler, no caso de 240 milímetros, as mangueiras, como desse Sama que são maiores, elas impedem a instalação aqui da nossa placa de vídeo, tá? E, enfim, se a gente utilizar no slot de baixo, que eu acredito que seja X16, a gente perderia, né, a utilização aqui dos fãs aqui na parte de baixo, né, que vai comprometer a ventilação do nosso gabinete. Não que isso seja um problema, porque ele é todo ventilado, mas, né, pensando nisso aqui, eu estou tentando achar uma saída de como a gente vai instalar. Provavelmente eu vou instalar nossa placa de vídeo aqui na vertical, né, que vai ficar bem bacana mesmo, e eu vou optar por colocar o water cooler aqui embaixo. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Mas primeiro a gente vai, né, deixar o nosso fã instalado, vai colocar aqui na parte de cima e vai dar seguimento aqui. Posicionamos o cooler aqui em cima, né? Só lembrando vocês aí, para quem não sabe, esse cooler aqui ele é reverso, tá, pessoal? Então ele fica dessa forma e ele remove o ar para fora dessa forma aqui, tá? Então, você que não sabia, esses fãs que eu tenho aqui são reversos, porque certamente alguém ia comentar que esse fã aqui estava invertido da forma como é que ele está aqui, na verdade, que ele estaria da forma normal, se ele não fosse reverso, ele estaria levando o ar para dentro, mas não, ele está retirando. A gente prendeu os parafusos aqui, mostrar aqui para vocês, né? E a próxima etapa que eu estava pensando como é que a gente poderia fazer, na verdade, aqui, que a gente vai ter que conectar todos os cabos aqui, né? Porque é um espaço muito restrito, deixar tudo pronto. Inclusive a gente vai prender o nosso HD aqui desse lado aqui, né? Não definir ainda como. E nós temos que, enfim, pensar na controladora, que eu não sei se eu vou utilizar essa da Comum ou a outra que eu tinha comprado no Choices, tá, pessoal? Porque isso vai depender do espaço. Aqui na frente, pelo que eu vi, a da Comum não cabe de forma alguma. Então a gente vai ter que pensar nisso, né? Pensar em alguma forma de embutir essa controladora para controlar a questão dos nossos fãs, tá? Tô pensando em utilizar aquela do Choices, que é a mais simples e mais fácil de embutir. Para vocês, no caso, o vídeo continua para mim. Passaram 2 dias, agora é o final de semana,
E a gente vai continuar aqui a montagem da saga do nosso gabinete. Por quê, pessoal? A gente vai trocar esse water cooler aí que, enfim, né, não vai dar para usar aqui embaixo, ele vai criar bolha de ar, né? Se não é recomendado, a gente não vai utilizar, que a gente sabe. Eu ia utilizar, na verdade, até ter outra solução, ia deixar ele semi-montado, mas a gente não se segura, né? Então o que que a gente fez? Já adquiriu um water cooler, vocês já devem estar vendo, ou vocês vão ver no caso, né? A chegada, o unboxing do Alcei Thor N600DT FDB, tá, pessoal? Que é uma opção para tancar, né? 250 watts, já que a gente não vai ter aqui o nosso water cooler. Provavelmente esse water cooler vai para o bazar ou não. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer, se eu vou manter ou não, né? Mas enfim, fica ligado, né? Que como gabinete ele pode entrar para o bazar, né? Vamos torcer para que dê certo o bracket, que ele já está na placa-mãe aqui, que aí eu já vou fazer a instalação aqui, no caso, direto em cima aqui do nosso, né, Alcei, novo Alcei, né, o N600DT FDB. A gente já faz a instalação direta, a gente vai limpar a pasta térmica e a gente faz a instalação aqui, que vai ficar muito mais simples, né, muito mais simples, porque na verdade o water cooler, vocês perceberam durante a montagem que a gente ia ter que deixar ele embaixo. Não tem espaço para, enfim, para fazer essa manutenção, para colocar, não tem como, né? Então acredito que a gente fez acertadamente a compra aí de um air cooler, né? Que eu acho que vai funcionar melhor aqui nessa opção aqui, como vocês podem estar vendo. Então vamos terminar de retirar aqui, vamos retirar a pasta térmica e a gente já vai para a montagem aí do nosso novo air cooler. Alcei vocês já conhecem, né, pessoal? Aqui no canal a gente já teve outro Alcei aí que enfim, que dava conta do nosso i5. A gente tirou aqui, a gente vai ter que virar o gabinete aqui para conseguir tirar os cabos aqui e remover o nosso water cooler. Eu já volto com vocês. E voltamos à saga, já é outro dia, né, para vocês a continuação do vídeo, mas enfim, para nós, para mim no caso, já é outro dia. A gente vai fazer a limpeza da pasta térmica. Eu costumo usar esse... Deixa eu só tirar um pouco o zoom aqui da câmera, mas eu costumo usar esse daqui, né? Álcool isopropílico da Implastec, né? Que tem um custo-benefício muito bom. E eu procuro utilizar esse produto aqui. Não utilizem álcool comum, tá, pessoal? Dá para utilizar papel higiênico, né? Dá para utilizar vários artifícios aí para limpar. No caso aí, essa pasta térmica, eu costumo utilizar, no caso aqui, esses algodões aqui, né, que vem 50 unidades aqui, já vou mostrar para vocês, né, e costumo usar também cotonete, né, onde fica, ou palito de dente até, são esses algodões aqui, né, a gente molha um pouquinho aqui e faz a remoção. Teoricamente ela não tem muito aqui, né, na superfície, então a gente vai conseguir limpar mais fácil aqui, né? A gente vai pegar um cotonete também e vai fazer a limpeza aí do canto, que eu não gosto de deixar nada de resíduo. Geralmente eu uso também, tá? Geralmente um palito de dente, algo assim, ou um cotonete. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu dou uma embebida aqui, né, no álcool isopropílico e tiro bem os cantinhos aqui, não gosto de deixar nada. Então a gente já vai removendo aqui o excesso que a gente tinha. Vamos ver se eu consigo tirar todo o excesso que a gente tinha um pouquinho aqui no canto. A gente faz a limpeza aqui também do outro lado aqui. E tá pronto aqui o nosso processador para receber a nova pasta térmica, que a gente vai utilizar a pasta térmica que veio no conjunto. Deixa eu pegar ela aqui, mostrar para vocês, que é essa pasta térmica aqui. Vou até tirar um pouquinho do zoom para poder mostrar para vocês, que é a pasta térmica que veio no Alcei, né? Que já veio com a espátula. E aqui a seringa, que é de 2 gramas, né? Com propriedades muito boas aí, atendendo até 12,5 metro Kelvin. Ela está emplastificada aqui,
Eu vou cortar o vídeo aqui, vou tirar esse plástico aqui e eu já volto com vocês aplicando a pasta. Tiramos o plástico, tudo certo, agora com a nossa pasta aqui a gente vai fazer a aplicação. Vou deixar um zoom aqui mais próximo e a gente consegue fazer a aplicação. Eu geralmente não coloco com a espátula, né, mas o ideal é para não fazer muita lambança. A última vez eu fiz isso, então eu vou tentar espalhar um pouquinho aqui, depois vir com a espátula para ficar bonitinho aqui, para depois não ficar resíduo. Na próxima vez que a gente for limpar, né, ele fica mais limpo, digamos assim, e a gente consegue remover com mais facilidade. Para que não tem segredo, se não tiver espátula, então a gente faz isso com cartão, né? Aqui é bem complicado fazer porque é um espaço reduzido, mas a gente vai tentar aplicar aqui. É uma pasta bem densa, pessoal, pelo que eu posso ver, tá? Bem densa mesmo, mas a gente vai tentar aplicar aqui sem fazer muita bagunça. A gente já deu uma sujadinha aqui no processador, que não era a intenção, mas a gente vai tentar aplicar. Eu já volto com vocês com isso aplicado, né, para não demorar até tanto vídeo. Então a gente terminou de fazer a nossa aplicação da nossa pasta térmica, né? Claro que não ficou perfeito aí no DAI, mas depois o water cooler ele vai homogeneizar isso, né? E aí vai ficar de forma perfeita, bem distribuído. O importante é fazer uma camada bem fina. Lembrando que essa pasta térmica ela é um pouco mais grossa, então tem um pouco mais de dificuldade para passar. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o air cooler, né? A gente vai tirar o adesivo que vem nele. Aqui eu vou tirar um pouco até de zoom aqui para mostrar para vocês. Que inicialmente, né, eu testei para ver se ia funcionar ou não o nosso air cooler aí, porque na verdade, né, o nosso gabinete é reduzido e a gente tinha que ver se ia funcionar ou não. Mas enfim, deu certo, né? A gente conseguiu conciliar ali, colocar os espaçadores corretos e agora sim a gente vai conseguir aplicar. Então essa é a posição que vai ficar. Vou tentar tirar um pouco mais de zoom, ver se eu consigo, né? Essa é a posição que vai ficar, né? Com o cooler para frente. A gente já deixou, na verdade, aqui os cabos aqui posicionados e ele vai ser fixado dessa forma aqui, então. Nós vamos posicionar, já deixar os cabos aqui para sair daqui, né? Depois a gente vai fazer todo o contato, toda a ligação. E agora a gente vai parafusar isso daqui. Vamos pegar a nossa chave Phillips aqui. Com muito cuidado, a gente entra pelo espaço aqui do air cooler e começa a parafusar. Vamos ver se alinhou aqui, né? Está exatamente alinhado. Deixa eu olhar aqui por esse lado. Se a gente conseguiu alinhar 100% antes de parafusar. Alinhado, a gente começa a parafusar. Um pouco de um lado e um pouco de outro. E assim a gente vai parafusando aqui, né? Eu já volto com vocês com isso fixo e a gente vai instalar o nosso outro fã. Eu já voltei com o fã pronto, tá, para vocês. Eu já deixei um passo antecipado. Por quê, tá, pessoal? É difícil posicionar sem ficar na frente da câmera nesse caso. Mas qual que é a ideia para explicar para vocês, para facilitar para vocês quando vocês forem, né, encaixar? Então vocês coloquem o fã, né, distanciando aqui, que ele fica um pouco mais fechado, coloca o fã. Puxa para um pouquinho para o lado, né? Até para vocês terem um pouquinho de espaço. Engata o ferrinho dos dois lados aqui nos dois furos aqui. Puxa um pouquinho mais para o lado aqui, engata os outros ferrinhos desse lado aqui. Dessa forma vocês vão conseguir posicionar. Eu não faço isso exatamente na hora do vídeo, senão eu não consigo fazer tudo, ó. Por exemplo, e para encaixar é muito fácil, só puxou aqui, encaixou, só dá uma alinhadinha aqui para ver se ficou tudo certinho, bem alinhado. A princípio tudo certo, agora eu faço um detalhamento do outro lado para vocês entenderem aqui como é que eu puxo. Aqui da mesma forma, pessoal, conforme eu comentei com vocês, já está alinhado aqui, né? Dá uma alinhadinha antes de puxar o ferro, né? Para deixar ver se ele fica alinhado aqui. E nessa parte aqui, segura na travinha, estabiliza aqui e puxa, ok? Quando puxar, ele vai prender nessa parte aqui e ele fica
100%. Então, aqui a gente já tem instalado o nosso air cooler, já deixei os cabos aqui desse lado, vocês não estão vendo, eu estou movimentando aqui, mas eles já estão desse lado para a gente passar para facilitar. Então, pessoal, por que eu não instalei, né, da outra forma, conforme eu tinha comentado, elas vão colidir com as memórias, inclusive sobraram duas memórias, eu só deixei essas duas aqui, né, que são da Kisri, né, e a gente instalou dessa forma aqui, com fã, inclusive aqui e não aqui, porque a gente vai ter que instalar a nossa placa de vídeo. Como o air cooler é muito grande, a gente não tem como instalar aqui na vertical, tá? A gente vai ter que fazer dessa forma, instalando aqui a placa de vídeo dessa forma aqui, né? E depois a gente vai ter que dar um jeito de passar todos os cabos aqui de conexão do painel frontal e a gente vai tentar usar os nossos cabos sleeves aqui e acomodar também aqui a nossa controladora, ok? Uma questão bem bacana que agora que a gente vai instalar já a nossa placa de vídeo aí para poder mensurar, né, a passagem dos cabos aqui, o que foi observado, pessoal, que eu não vi no início. Aqui nessa parte interna ele tem uma espécie de ímã, tá? Então quando vocês puxarem aqui, vocês vão ter acesso aqui, né, à instalação e, como eu comentei com vocês, é imantado. Então bora tirar aqui e instalar a nossa placa de vídeo aqui no slot. Então a nossa placa de vídeo serão 2 slots, nós vamos tirar 2 slots daqui. Vou deixar aqui do lado e remover. E tiramos o segundo slot. Agora a gente já vem com a nossa placa de vídeo, a nossa CutPad da Yeston, e vamos instalá-la aqui no lugar. Pronto, placa de vídeo instalada, agora a gente só parafusa aqui, de volta. E instalada a nossa placa de vídeo. Próximo passo, a gente está conduzindo aqui os cabos, né, dos fãs aí do air cooler, no caso, né, conduzindo todos os cabos para trás para ver depois como é que a gente vai organizar isso. Eu consegui passar rente a memória ali, né, por trás para ele não ficar aparente. E a gente já conduz todos esses cabos para trás para depois posterior organização já deixa ele retinho, né, para ele não ficar forçado, para ele não romper com o tempo. E a gente vai também fazer agora a conexão dos painéis, né, aqui do painel frontal aqui com a placa do USB 3.0, a gente vai fazer todas essas conexões para depois, posteriormente, a gente conseguir passar os cabos sleeve aí, para a gente instalar os fãs abaixo, não sei se eu vou instalar ainda, né, porque inclusive essa fã aqui, ela ficou bem quase rente aqui no caso, né, o nosso air cooler, então não sei se eu vou manter ela ou se eu vou tirar ela, seriam cabos a menos aqui para serem passados, né, eu acho que a gente ganharia um pouco, eu vou ter que decidir essa parte agora. Pessoal, na hora da montagem eu me deparei com isso, tá, que fica extremamente feio, principalmente se fosse lateral de acrílico ou vidro, né, tem como resolver de várias formas, inclusive o canal Lock ensina várias formas. Caso você não saiba, dá para passar fita isolante, tem uma série de questões que dá para resolver. Como é que a gente vai resolver aqui, tá? Sabe aqueles macarrons ou macarrão, no caso, que compra ali nas lojas de material elétrico? Nesse caso, esse nosso é um pouco pequeno, ele não vai passar aqui, mostrando aqui para vocês. Então, o que a gente fez? A gente já cortou mais ou menos aí do tamanho,
essa é uma dica para vocês. A gente coloca aqui no alicate e a gente expande ele para que ele possa entrar. Conforme ele for entrando aqui, vocês vão expandindo, né, para que vocês possam passar nessa parte um pouco maior. Então esse é o procedimento que eu estou fazendo. Depois depois de passar, a gente vai esquentar para tentar esconder essa parte aqui colorida para que não fique tão aparente. Vamos ver se a gente consegue já passar aqui com essa expansão que a gente fez. A princípio ele está passando, vai ser um pouco complicado para passar aqui, mas a gente vai passar. Eu vou tentar expandir um pouco mais até o material para a gente conseguir passar com excelência. Então vamos expandir mais aqui o material até que a gente conseguir, né, para a gente consiga aí fazer um bom acabamento nesse cabo, mesmo que ele não fique aparente aí, para que ele fique bem organizadinho, bem ajeitado aí. Deixa eu ver se a gente consegue já passar aqui. Depois de expandir ele fica um pouco complicado de passar, mas acredito que vai dar certo. Acredito que agora nós conseguimos passar aqui. Vamos tentar desse lado, que esse outro está um pouco complicado. Quando expande o material ele fica um pouco mais impossibilitado, digamos assim, de passar. Mas ele vai ter que passar. Se ele expandiu aqui, ele vai ter que passar. A gente vai fazer isso com calma aqui. E eu já volto com vocês aqui selando esse material. E depois de trabalhar um pouco aqui, a gente conseguiu passar finalmente aqui, né? Conseguiu expandir o suficiente. E agora a gente vai esquentar aqui, né? Para esse material reduzir e para ele ficar todo encaixado aqui. Para encaixar bem de boa, né, pessoal? Só esquentando aqui o material vai sendo reduzido. Vamos virar aqui com cuidado, para não esquentar tanto, né? Mas para ele acabar e selando aqui. Para a gente ficar com um bom acabamento aí do material. Notem que ele já está encaixando todo, tá? E esse é um material bem baratinho, tá, pessoal? Esquentou bastante aqui, quase tomei um torrão nos dedos aqui. Mas vocês notam que ele é um material baratinho, mas que ele fica com um acabamento bem bacana, né? Vocês podem ver aqui que ele ficou todo, inclusive ele está quente agora, né? Mas ele ficou todo encaixadinho aqui. Deixa eu dar mais uma selada aqui para a gente não ter mais nenhum problema. E pronto, vocês já têm o cabo aqui todo selado, né? Ele não vai ficar aparente aí caso vocês precisam abrir a tampa ou deixar a tampa aberta, né? Ele vai ficar todo organizadinho aqui sem aparecer, tá? Isso fica a dica também para o pessoal, né, que importa o gabinete aí da Pichau. Se eles quiserem ter um tratamento um pouco melhor aqui do gabinete, dá para fazer isso, inclusive com outras técnicas, não só com esse macarrãozinho aqui, que ele era desse tamanho, a gente conseguiu expandir aqui, ó, para passar utilizando uma alicate, tá? Essas mais de bico aqui de corte, tá ok? Então, agora bora instalar isso daqui, né? Eu vou deixar um pouco esfriar aqui, depois a gente vai conectar esse cabo aqui e bora dar sequência aqui na instalação. Então, pessoal, mais um detalhe que eu descobri aqui na parte de baixo, né? Ela sai como as outras. Vou pegar aqui para mostrar para vocês, né? Ela é só encaixada, então a gente acabou retirando aqui, né? Para fazer a instalação aqui dos fãs. É bem complicado, pessoal, porque a minha placa aqui no caso, né? Ela tem os conectores em alguns lugares que não são tão bacanas assim, digamos assim, para instalar. Então o cabo de áudio, no caso aqui, ele teve que passar aqui para o lado. Tive que soltar algumas pilhas aqui da frente para conseguir passar todos os cabos. Deixamos eles já aqui. A gente fiz um teste aqui com o cabo, com o nosso cabo trançado aqui na cor branca. Eu não conectei ainda da fonte, porque se der alguma coisa eu não tenho como tirar, vou ter que tirar a fonte para conseguir tirar esse cabo, né? Então agora a gente vai tentar dar sequência o máximo possível aí para voltar com ele aqui o mais pronto possível para mostrar
para você, senão até esse vídeo ele vai ficar muito, muito longo mesmo, tá? Então, galera, finalizamos a montagem. Hoje já é outro dia, na verdade demorou mais umas 2h30, 3 horas para a gente conseguir finalizar. De longe, esse foi o computador mais complexo que eu já montei, tá? Para conseguir organizar todos os cabos, vocês podem ver que eu mantive os cabos sleeves aí, né? Eu até tinha uma fan localizada aqui em cima, mas enfim, optei por não utilizar, em função que eu já ia ter a fan muito próxima, né? Retirando teoricamente aí o calor do processador, ia causar muito ruído, mas esse daqui é o resultado, mostrando aqui para vocês como é que ficou, e é realmente, pessoal, muito apertado, tá? Eu não vou nem tirar as tampas aqui para mostrar para vocês, mas enfim, eu tive que condensar os cabos, basicamente organizar muito bem. Eu coloquei a controladora aqui desse outro lado aqui, mostrar para vocês. Eu consegui colocar a controladora aqui desse lado. Eu coloquei aquela baratinha que eu comprei, né, do Choices de R$15, R$17, não me lembro agora quanto que eu paguei. Eu inseri aquela controladora que era a mais fina possível, né? Conectei todos os fãs, então os fãs que vocês estão vendo aqui do Air Cooler aqui, e na verdade aqui os dois fãs aqui, eles ficaram conectados na controladora, então eu vou conseguir controlar via software. Ele está conectado, inclusive o cabo aqui no canto. Eu não gravei tudo, pessoal, porque enfim, o vídeo ia ficar muito comprido mesmo, e esse não era o intuito. Outro detalhe, pessoal, que eu comentei com vocês, então, eu consegui deixar a fan, né, da fonte para frente, então ela vai sugar o ar aqui da frente, né, que é o mais importante, não comprometendo aqui o ar que a gente tem aqui na parte de dentro. E basicamente ficou essa máquina aqui, mas ficou muito pesada mesmo, tá? Vocês não têm noção do que está pesada essa máquina aqui. E esse foi o resultado da montagem. Então mantive os cabos sleeves, tive que manter, não é ideal, né, mas manter as duas memórias próximas, fora dos slots, né, que na verdade a gente deveria alternar ou ter pelo menos os 4 módulos. A gente não conseguiu manter porque, enfim, né, o Air Cooler estava pressionando aqui as memórias, então a gente optou por manter as duas próximas. Sei que não é ideal, mas foi a forma que a gente encontrou. Inclusive as outras duas memórias da Asgard eu vou colocar à venda, provavelmente vai ter suporte, né, para placa de vídeo na vertical, que eu ainda não sei se eu vou vender. O cabo Riser, tem ainda o gabinete também, que tem os links, né, disponível da OLX e no Mercado Livre, tá? Que esse sim está disponível para venda, e ficou nesse aspecto aqui. Inclusive eu vou ligar ele para mostrar para vocês, e vou mostrar ele para vocês com a tampa aberta e a tampa fechada, ficou bem bacana, tá? Só ainda eu não liguei, não fiz a curva de fuzz, então, ou seja, ele está com ruído meio que estridente, alto, né? Mesmo estando conectado aqui em cima, vocês não vão conseguir ver, mas eu conectei aí no CPU fan, consegui fazer a ligação aí com a controladora, e esse é o resultado, né? A ideia é mexer em toda a mesa aqui, organizar, deixar de uma forma melhor aqui a mesa, deixar bem limpa, bem organizada. Enfim, eu queria, na verdade, quase que um Xbox aqui na mesa, então esse é o intuito dessa montagem aqui. Então vou ligar agora, eu vou fazer alguns takes aqui para vocês verem como é que ficou a máquina.
Então, galera, agora sim, montagem finalizada, já tudo instalado aqui, atualizando drivers e tudo mais, tudo funcionando e ficou dessa forma. Comenta aí nos comentários se você prefere dessa forma, com mais minimalismo, ou outro o gabinete, o H9 DNZ XT, o H9 Flow. Se você prefere o H9 Flow, se você prefere esse novo gabinete, né, o HX100 da Pichau, que é uma remarcação Sama, tá, pessoal? Comenta aí se vocês gostaram ou não. Curte o vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo e vão bugar aqui o YouTube, o algoritmo. Comenta aí o que você achou, o que você espera dos próximos upgrades e fique ligado que a gente vai ter mais conteúdo, mais hardware e mais upgrades aqui para o nosso setup, tá ok? Até o próximo vídeo, valeu e falou!